Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o reverendo apóstolo Cristo de Anzenza, vosso humilde servo, o pastor presidente da Assembleia de Deus Voltada da Restauração em Camama. Que Deus vos abençoe. Hoje, pela graça do Senhor, venho mais uma vez partilhar convosco um pensamento bíblico sobre combater o desespero pela fé. É uma revelação que Deus me deu para partilhar para todos nós como filho de Deus, todos nós como servo de Deus, todos nós como a família cristã. A questão do desespero, isso não encaixa só aqueles que são pagãos, isso não encaixa só aquele que não conhece Deus, isso não encaixa só aqueles que são bebês espirituais. Mas a questão do desespero, ele é bíblico. Como é bíblico, isso pode tocar tanto como pastor, tanto como obreiro, tanto como filho de Deus, tanto como também aquele que ainda não conhece Deus. Por esse pensamento, vamos ler uma passagem bíblica no livro de Isaías, capítulo número 55, verso 8 até 9. Assim diz a palavra do Senhor: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu está mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Através desse ensinamento, vou tentar referir o ensinamento em 3 ou 4 pontos, vou partilhar convosco. No primeiro ponto, vou falar sobre algumas definições. No segundo ponto, vou falar sobre o que leva o desespero na vida de uma pessoa. Terceiro ponto, vou partilhar convosco sobre o resultado do desespero dentro da vida de um cristão. E quarto ponto, vou partilhar convosco as armas para combater o desespero dentro da vida de um cristão, e depois vou concluir. Vou começar pelo primeiro ponto. Vou definir o conceito de combater, conceito desespero e conceito fé. Isso que eu vou definir. Primeira definição: combater, esforçar para dominar uma coisa. Vou dar como exemplo na Bíblia, no livro do Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus diz a Caim: o pecado está dormindo na sua porta, mas faz tudo para dominar o pecado que está dentro da sua porta. Quando eu dizer que combater, manifestar certos esforços para poder dominar sobre algo que quer te deixar cair. Como o desespero pode ser uma armadilha do diabo, e nós devemos fazer os esforços para combater, quer dizer, lidar com o desespero. E isso é combater. Segunda definição: desespero. Desespero é tudo aquilo que nos leva a aflições, tudo que nos deixa aflito, tudo que nos deixa perturbados. Isso se chama desespero. As angústias, os problemas, as dramas, as complicações, perda, baixo, tudo isso são conjunto dos meios que leva o desespero na vida de uma pessoa. Terceira definição, vou definir a fé. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera. Significa cada homem de Deus, cada filha ou filho de Deus tem que esperar que alguma coisa quando ele tem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Significa, quando nós acreditamos pelo Cristo Jesus, ou quando nós acreditamos em Cristo Jesus, nós temos alguma coisa que nós esperamos na parte do Senhor. Em os resumidos, combater o desespero pela fé, quero simplesmente dizer que nós, como filho de Deus, convém lidar sobre todos os acontecimentos, todos os eventos, todos os problemas que podem vir abalar a nossa fé, de se desviar do caminho de Cristo. Isso quer dizer que, nas primeiras definições, nós já vimos que realmente, querendo como não, filho de Deus como pagão, pastor como ovelha, temos um grande desafio a relevar nesta vida que estamos a viver. E esse grande desafio a relevar é manter a fé de Cristo dentro da nossa vida. Segundo ponto, vou falar sobre o que leva o desespero na vida de uma pessoa. O desespero vem, primeira coisa,
através dos acontecimentos que o homem já sofreu. Como depois usar exemplos, muitas pessoas são desesperadas porque já se forçaram muito de trabalhar na vida, já procuraram tanto trabalho, nunca encontraram um trabalho fixo. Isso levou o desespero na vida dele. Muitas pessoas conheceram o desespero depois de perder a pessoa importante da sua vida. Perdeste pai, perdeste mãe, perdeste filho, perdeste tio, e todo esse acontecimento negativo, poderoso, criou um certo desespero. O homem não acredita mais que será que amanhã dará mais certo. O homem não consegue mais imaginar, será que hoje ou amanhã vou conseguir mais, porque toda a minha esperança estava naquele tio. E a terceira dimensão, podemos dizer que o desespero vem através de uma doença hereditária. Existem algumas pessoas que já sofreram tanto nas doenças, já sofreram tanto de uma doença que nunca acaba. Às vezes tala, às vezes dor de estômago, às vezes é tensão, às vezes não sei que tipo de doença que você passa, tifoide, não sei o que nunca acaba. E aquela doença, como já tanto demorou no teu corpo, isso pode vir afetar a sua fé. Como aquela mulher do fluxo do sangue, que já andou atrás dos médicos, já gastou tudo que ele tinha, mas algo boa nessa mulher, ele nunca desmoleceu na sua fé, ele nunca renunciou na sua fé. Mas nós hoje, pela multiplicação das realidades negativas, doença, dramas, assaltos, violação sexual, abuso sexual e muitas coisas, e isso já levou muitas pessoas no que nós chamamos o desespero. Outro ponto mais podemos ver aqui é viver longe das palavras. Todas as pessoas que vivem longe da palavra acabam por perder a fé. Sem esquecer que a Bíblia diz que a fé vem daquilo que nós ouvimos vem da palavra do Senhor. Quando o homem se afasta da palavra, quando o homem se afasta da vontade de Deus, quando o homem se afasta da igreja, ele pode vir criar nele o que se chama o desespero. Porque mais longe será da palavra, mais perto do diabo será. Mais não será da palavra, mais perto que o diabo vai te aproximar com as ideias negativas que não glorificam o Senhor. E a multiplicação dessas ideias negativas pode vir criar dentro do homem o que se chama o desespero. Agora, no terceiro ponto que falei, queremos ver os resultados do desespero na vida de uma pessoa. Quando o homem fica desesperado, o que acontece na vida daquela pessoa? Ou quando o homem fica desesperado, o que acontece na vida daquela pessoa? Primeiro resultado, vamos ver, quando o homem fica desesperado, o homem começa a se afastar de Deus. O homem começa a ficar longe da palavra, longe da oração, porque já não sente mais aquele prazer, não sente mais aquela vontade, não sente mais aquela força de se aproximar de Deus. E como não terá mais a coragem de se aproximar de Deus, este homem vai se afastar de Deus e ele vai ficar desesperado. Ele pode se deixar fazer, pode se deixar levar por qualquer tipo de ventania que pode soprar. Aleluia. Quer dizer que na tua vida, para você manter em você a esperança da palavra do Senhor em você, tem que ficar mais conchegado à palavra, mais conchegado à igreja. Quando nós vimos na igreja, nós não vimos só na igreja para ir orar ou para ir ver o pastor, mas cada vez que nos aproximamos da igreja, é para ir buscar a revelação de Deus em relação do tempo. O que aconteceu ontem, não é o que vai acontecer hoje, não é o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, cada dia tem que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha família. Alguns dizem, por que vai procurar na igreja? Alguns dizem, por que ir na igreja? Alguns dizem, por que vai passar tempo na igreja? Até que ainda dentro da igreja existe pessoa mal. Alguns dizem até na igreja, até lá eu encontro uma pessoa de mau coração. Não. Se existe algumas pessoas que têm mau coração na igreja, isso não é motivo de você de se desanimar de ir na igreja. Porque o foco que te leva na igreja e o foco que leva a outro são dois focos diferentes. Aí ele foi para uma ilusão, mas quando você está aí, tem com um foco de dizer que estou aí buscar a revelação de Deus, a relação deste tempo para manter a minha fé até a vinda do Senhor. Não esqueça, a Bíblia diz que a fé vem daquilo que nós ouvimos vem da palavra do Senhor. Quer dizer, qualquer homem que não está ouvindo constantemente a palavra do Senhor, este homem terá a dificuldade de viver uma vida de paz em Cristo Jesus. Outro resultado de desesperos que eu posso falar aqui, estamos a ver, o desespero pode levar mais as pessoas a ir consultar casas e casas. Quando o homem se afasta da presença do Senhor, ele vai ficar desesperado. Esse desespero pode levar o homem a ir fazer as coisas que não vão agradar ao Senhor.
ir procurar quimbandeiro, ir procurar profetas para profetizar, significa a fé dentro dele não tem mais a fé na vida dele. Quer dizer que essa pessoa vai acabando fazendo o quê? Consultando casa por casa e buscando a vontade de Deus fora da presença do Senhor. Fora da presença do Senhor não encontra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se encontra dentro da presença do Senhor. A Bíblia diz: aproximai-vos com a certeza de trono de graça e vocês alcançarão a misericórdia de Deus depois de ser satisfação em todas as vossas preocupações ou vossos desejos. Quando o homem se aproxima do Senhor, é aonde ele alcança a misericórdia de Deus e aonde Deus vai lhe dar o que ele quer. Mas quando o homem se afasta do Senhor, em que Deus vai lhe conceder aquilo que Deus preparou para a vida dele? Significa, é importante quando a pessoa começa a se afastar da vontade de Deus, se afastar da igreja, esta pessoa acaba por consultar outras casas. Quando você não adora o Deus verdadeiro, você irá adorar o Deus falso. Quando você não sabe bem adorar o Senhor Deus, Criador do céu e a terra, na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, você vai adorar outras pessoas. Porque o homem em si foi criado pelo motivo da adoração. Sem adoração, o homem não viveria. Todas as pessoas que não vão na igreja, significa adora outras coisas. Ou adora mulher, ou adora roupa, ou adora aventura, ou adora bebida, ou adora comida, ou adora sexualidade, ou adora outras coisas. Porque a verdadeira adoração se faz na presença do Senhor. Terceiro resultados, estamos a ver o desespero cria também a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Todos aqueles que são desesperados vão se afastar da presença do Senhor, vão se amolecer na sua fé, e isso vai criar a morte, quer dizer, a crise espiritual dentro do homem. Isso cria a crise do conhecimento, a crise da presença, a crise da manifestação de Deus dentro da vida do homem. E esta crise, acumulando o pecado, pode vir causar também a morte física. E por isso, sendo filho de Deus, não podemos estar longe da presença do Senhor. Não podemos estar longe da vontade do Senhor. Não podemos estar longe da palavra do Senhor. E, enquanto ponto falei, vou falar sobre as armas para combater o desespero na vida de uma pessoa. Primeira arma para combater o desespero na vida de uma pessoa é a vida da fé. Quando o homem quer combater o desespero, esse homem tem que ter a fé em Deus. Porque a Bíblia diz: sem a fé, ninguém pode agradar ao Senhor. Segunda arma para combater o desespero da vida de uma pessoa, deve ter a vida da palavra ativa, o constante. Deve sempre meditando a palavra. Fazendo da vida da palavra a tua vida cotidiana. Dia como de noite, meditando a palavra. A Bíblia diz no livro de Josué que este livro da lei não se afaste da vossa boca. Meditando-lhe dia como de noite, enfim você terá o sucesso em tudo que você fará. Terceira coisa, o homem tem que permanecer na vida da oração, sem esquecendo que a carne é fraca. Jesus disse: não esqueça, vigia e orando para não cair na tentação, porque o espírito está muito disponível, mas a carne está fraca. Quando o homem permanece na oração, este homem é difícil que ele possa conhecer o que se chama o desespero. A quarta coisa, poderia dizer, o homem tem que permanecer ao amor ao próximo. Quando o homem está amando aos próximos, o homem não terá a facilidade de pensar as coisas negativas. Significa, quando o outro vai conseguir, ele será feliz de ver a vitória do outro. Ele nunca será desanimado de ver o outro a prosperar, nunca será desanimado de ver o outro a ser abençoado, nunca será desanimado de ver o outro a evoluir. E essa concepção pode fazer que essa pessoa mantenha a fé, dizendo: se outro conseguir, eu também amanhã posso conseguir. Para concluir, acabamos de falar sobre combater o desespero pela fé. No primeiro ponto falamos sobre algumas definições. Segundo ponto, o que leva ao desespero na vida de uma pessoa. Terceiro ponto, os resultados do desespero dentro da vida de uma pessoa. E quarto ponto, as armas para combater o desespero. Pela conclusão, vou dizer o seguinte: o desespero é um veneno perigoso, é mortífero, que pode ser vencido pela fé em Cristo Jesus. Isso foi o vosso humilde servo, o apóstolo Cristo de Anzenza. Que Deus vos abençoe. Pega essa palavra, meditando na profundeza. Para mais detalhes dessa informação, você pode acompanhar nossa pregação, nosso canal do YouTube, a Montanha da Restauração. Que Deus vos abençoe. Tchau.